Olá, meus irmãos, graça e paz sejam com o coração de todos vocês. Eu sou o Hermeson Ramos, seminarista e pastor da Igreja Presbiteriana em Congonhas, Minas Gerais. E hoje nós vamos dar continuidade às aulas que são destinadas à formação ou à preparação dos irmãos que estão sendo preparados para serem recebidos como membros da nossa igreja. Hoje nós então teremos a nossa aula de número 13 e trataremos de um assunto que para mim é particularmente muito encorajador. Na verdade, é a grande esperança da minha vida e deve ser seguramente a maior esperança da vida de todo crente. Hoje nós vamos falar a respeito da vida após a morte. E como sempre nós teremos o nosso breve catecismo de Westminster como base para as nossas discussões de hoje. Vamos tratar as perguntas 37 e 38 do nosso breve catecismo, este que é um dos nossos símbolos de fé, ou um dos elementos dos nossos símbolos de fé. Para os alunos que estão matriculados na classe Nova Vida, o versículo que vocês devem memorizar está em Filipenses 1:23, tudo bem? Bom, o que nós já vimos até aqui nestas nossas lições? Nós já vimos tudo o que se refere sobre o caminho da salvação e como é que os discípulos do Senhor Jesus Cristo devem viver enquanto esperam que Ele volte ou até que chegue o dia que terminará, que findará a nossa peregrinação sobre a face da terra e nós então nos encontraremos com Ele. Mas na nossa lição de hoje, nós vamos aprender o que é que a Bíblia nos ensina sobre o que acontece com a nossa vida após a morte. A pergunta é, será que nós dormimos inconscientes até que o Senhor Jesus Cristo volte para nos despertar? Ou será que nós nos encontraremos imediatamente com Ele num estado gozoso e de consciência? E como eu disse, nós vamos então tomar por base as perguntas 37 e 38 do breve catecismo de Westminster. A pergunta 37 é a seguinte: quais são as bênçãos que os fiéis recebem de Cristo na hora da morte? A resposta nos diz: a alma do fiel, na hora da morte, é aperfeiçoada em santidade e imediatamente entra na glória. E o corpo que continua unido a Cristo descansa na sepultura até a ressurreição. Bom, nós já aprendemos que a nossa salvação, ela começou antes da eternidade, como nós já lemos aqui diversas vezes neste curso, lá em Efésios, capítulo 1, versos 4 e 5, onde está escrito: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis nele, ou perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Este foi o princípio da nossa salvação. E esse processo terá o seu fim na eternidade futura, quando então nós estaremos habitando nos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça para todos sempre, conforme nos ensina o apóstolo Pedro na sua segunda epístola 3:13. Mas, e nesse meio tempo, o que acontece com a alma do crente? Nós também já aprendemos nessas lições que Adão ele foi criado num estado de perfeita retidão e justiça e santidade. E nesse estado pleno ele gozava da totalidade da comunhão com Deus. Nós também sabemos que o Senhor havia feito com ele, o nosso representante ou representante de toda a humanidade, um pacto chamado Pacto de Obras. E por esse pacto, ele e toda a sua descendência nunca teriam experimentado a morte se eles tivessem obedecido plenamente. Se os nossos pais e nós, consequentemente, houvéssemos obedecido plenamente aos mandamentos de Deus. Mas o que nós sabemos é que, infelizmente, os nossos primeiros pais pecaram. E isso nos colocou a ele e a descendência dele, todos nós, num estado de pecado e de miséria. E hoje, esse
estado de miséria que explica todo o sofrimento que nós contemplamos sobre a humanidade hoje. Nós sofremos, então, as misérias presentes e todos nós estamos condenados à miséria eterna no porvir. Mas nós também aprendemos que o Senhor, nas suas misericórdias, enviou o seu Filho para redimir aqueles que o receberem mediante a fé. Mas a pergunta é, o que é a morte? Meus irmãos, para nós respondermos então a essa pergunta, primeiro é importante nós entendermos o que é o ser humano. Quando nós lemos Gênesis 2:7, está escrito o seguinte: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Nesse texto, nós aprendemos então que o ser humano ele é composto de dois elementos. Quais são esses elementos? Um é o material, pó da terra, e o outro elemento é espiritual, o fôlego de vida que Deus soprou nas suas narinas. Então, meus irmãos, quando o texto diz que ao juntar pó da terra e fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente, ou nefesh kei, essa expressão alma vivente nada mais é do que o resultado dessa união, ou melhor dizendo, dessa unidade de corpo e alma. A palavra hebraica que é traduzida nesse texto de Gênesis 2:7 por fôlego é a palavra neshamá, que a raiz está em nefesh. E a palavra nefesh, ela é nas escrituras intercambiavelmente traduzida tanto por alma como espírito. Então, quando nós olhamos para as escrituras, a palavra alma e espírito, elas são sinônimos. Nesse sentido, meus irmãos, o homem, ele não é corpo, alma e espírito. Tampouco ele é uma alma com um corpo, não. Quando nós entendemos isso, que o homem é constituído de dois elementos, matéria, pó da terra, e uma parte espiritual, o fôlego que Deus soprou nele, nós percebemos então o que é o homem? O homem é a unidade composta destas duas partes, corpo e alma. Visto que a palavra alma e espírito, elas são usadas como sinônimos em toda a Escritura. Então nós já sabemos o que é o homem. O homem é uma unidade composta de duas partes, matéria e espírito, corpo e alma. Então, o que é a morte? A morte é a separação temporária destes dois elementos. É a separação da alma do corpo. Nessa separação, acontece, então, o fim da nossa vida terrena. É isso que nós chamamos de morte. Quando o nosso corpo, ele é temporariamente separado do seu elemento espiritual. E é justamente por causa dessa separação que o nosso breve catecismo diz que a alma do cristão é aperfeiçoada em santidade, conforme nós aprendemos em Hebreus 12:23, quando, ao se referir aos santos que chegaram à Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial, o autor diz que ali eles encontram, ou o estado deles ali é que os espíritos dos justos estão aperfeiçoados. E ao ser, então, aperfeiçoado, o justo imediatamente entra na glória, ou seja, num estado gozoso junto à presença do Senhor Jesus Cristo. O que a Bíblia está nos ensinando de forma inequívoca é que a alma do fiel, logo após a morte, entra imediatamente num estado de bem-aventurança consciente na presença do Senhor Jesus Cristo. Isso vai ficar muito claro nas palavras de Cristo dirigidas àquele ladrão que estava crucificado ao seu lado, ali em Lucas 23, nos versos 42 e 43. Nós lemos assim, quando o ladrão diz a Jesus: "Lembra-te de mim quando entrares no teu reino." Jesus lhe respondeu: "Em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso." E o apóstolo Paulo, ele entende isso também como sendo não um período de tempo, mas
a palavra hoje no sentido literal, e ele confirma essa verdade ao ensinar aos crentes em Corinto que se a nossa casa terrena, que é o nosso corpo material, deste tabernáculo se desfizer, ou seja, acabar, morrer, voltar ao pó, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita de mãos, eterna nos céus. Por causa dessa certeza, Paulo ele vivia e ensinava continuamente às igrejas, e especificamente aqui nós estamos falando da igreja em Corinto, que nós deveríamos viver preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor Jesus, conforme nós lemos lá em 2 Coríntios 5, os versos 1 e 8. Já em Filipenses 1:23, que é o texto que alguns de vocês precisam memorizar, quando Paulo percebeu que ele poderia enfrentar a morte, ele diz claramente que morrer é partir e estar com Cristo. Ele não diz que é morrer e adormecer, entrar num estado de inconsciência. Pelo contrário, ele diz que é partir e estar com o Senhor Jesus Cristo. Nesse sentido, a gente precisa lidar com a questão do sono da alma. Será que existe o sono da alma? Ou seja, depois que morremos nesta vida, a nossa alma entra num estado de inconsciência, aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo? Meus irmãos, o fato de que as Escrituras nos mostram, como vimos até aqui, que o crente vai direto para a presença do Senhor Jesus, ela automaticamente nos mostra que a doutrina do sono da alma é incorreta. O que existe, na verdade, é consciência logo após a nossa morte física. E isso fica muito claro naquela história ou parábolas, alguns não gostam de chamá-la de parábola, mas naquela história que o Senhor Jesus nos conta lá em Lucas 16, onde ele fala da morte de Lázaro e de um determinado rico, que imediatamente após a morte, eles foram levados respectivamente para o inferno e outro para a presença do Senhor. Ambos estavam conscientes, eles não estavam dormindo em um estado de inconsciência. Um já estava gozando do consolo de Deus e o outro ele estava sofrendo os tormentos do inferno. O que traz suporte para essa doutrina do sono da alma é o fato de que nas Escrituras, diversas vezes, nós encontramos a Bíblia se referindo à morte, usando termos como sono ou adormecer. Porém, meus irmãos, quando a Bíblia usa a palavra sono ou adormecer, ela, na verdade, simplesmente está usando essa expressão para indicar o descanso do corpo e não a inconsciência da alma. Essa, então, é uma expressão metafórica e usada como um sinônimo para a palavra morte. Mais uma vez, é o Senhor Jesus Cristo que nos explica isso com muita clareza na ocasião em que ele ressuscita Lázaro, ali no capítulo 11 do Evangelho de João. Ali nós lemos o Senhor Jesus dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para lá despertá-lo. Então, o apóstolo João vai nos explicar ali nos versículos 13 e 14 que adormeceu era simplesmente um sinônimo para estar fisicamente morto. É isso que nós lemos nesses versículos. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles quem? Os discípulos, supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por isso, meus queridos, todas as outras passagens que nas Escrituras falam dos crentes dormindo depois da nossa morte física, devem ser também entendidas como um sinônimo para a morte física. Quando diz as Escrituras que um crente descansou ou dorme, o que as Escrituras querem dizer é que ele fisicamente está morto, o seu corpo descansa. Mas não é sinônimo de inconsciência da nossa alma, do nosso espírito. Além disso, os textos que nós já vimos até aqui, eles provam de forma irrefutável que após a morte,
a alma do fiel, ela tem existência consciente e imediata comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Wayne Grudem coloca isso de uma forma muito interessante, Wayne Grudem, aliás, ele coloca isso de uma forma muito interessante quando ele diz: Jesus não disse ao ladrão da cruz: hoje a sua alma dormirá e ficará inconsciente de qualquer coisa, até que um dia, que não é hoje, eu então te despertarei. Pelo contrário, o que ele diz ao ladrão da cruz? Hoje estarás comigo no paraíso. Paulo também, ele não diz: olha, eu desejo partir e ficar inconsciente até Jesus retornar e me despertar. Não, Paulo diz exatamente o contrário: desejo partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo sabia que Jesus estava vivo, consciente e reinando nos céus. É para esse lugar onde o Senhor Jesus reina que aquele ladrão seria levado no mesmo dia. É onde Jesus está que Paulo também desejava estar. Meus irmãos, morrer é estar com Cristo. Isso significa que ao morrermos, a nossa alma já começa a desfrutar as bênçãos de se estar na presença do Senhor Jesus. Por essa razão, é que Paulo considera que estar com Cristo, ou morrer neste mundo e estar com Cristo, era incomparavelmente melhor, conforme nós vimos em Filipenses 1:23. Dessa forma e somente dessa forma, tendo essa convicção de que morrer não era estar inconsciente, mas era experimentar do prazer de se encontrar com Jesus, é que ele podia dizer que todos os fiéis discípulos de Cristo deveriam viver preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor, conforme nós já lemos lá em 2 Coríntios 5:8. Mas, se nós já entendemos que morrer neste mundo significa que a nossa alma estará na presença do Senhor Jesus, o que acontece com o nosso corpo nesse período? O que acontece com o nosso corpo até que o Senhor Jesus Cristo volte? Se a alma, meus irmãos, é aperfeiçoada em santidade e ela então é imediatamente levada à presença gozosa de Cristo, o que acontece com o nosso corpo? O nosso catecismo nos ensina que o corpo e a alma, eles são temporariamente separados, algo que eu já havia dito aqui antes. Nele, ou seja, no nosso breve catecismo, lemos que o corpo, que continua unido a Cristo, descansa na sepultura até a ressurreição da carne. O corpo, apesar de estar sepultado, ele continua unido ao Senhor Jesus, como nós aprendemos lá em 1 Tessalonicenses 4,14, onde está escrito: pois se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ou seja, os corpos mortos. Quando o nosso breve catecismo diz que o corpo descansa na sepultura, o que ele está fazendo é nos lembrar da promessa que Deus havia feito lá em Gênesis, de que nós somos feitos do pó e para o pó tornaremos. Em Gênesis 3, no versículo 19, nós lemos o seguinte: Deus dizendo a Abraão a maldição ou o castigo por ter pecado contra o seu mandamento. No suor do teu rosto comerá o seu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és do pó e ao pó tornarás. Meus irmãos, em nosso fim terreno, nós voltaremos ao nosso começo. Mas esse, definitivamente, não é o fim do nosso corpo. Por quê? Porque a promessa das Escrituras é que ele ressuscitará. E na ressurreição, o ser humano, então, ele tornará a ser aquela unidade plena e perfeita de corpo e alma. De modo que essa unidade jamais se desfará novamente. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora, sobre a ressurreição dos corpos. E essa deve ser a maior esperança cristã, meus irmãos. Não é simplesmente morrer e estar com Cristo, porque nós estaremos incompletos e não totalmente satisfeitos. O que se prova pelo fato de nós lermos em Apocalipse, aqueles que se encontram de Apocalipse,
que se encontram debaixo do trono da glória de Deus, estão clamando: Senhor, até quando o Senhor não fará justiça? Eles estão esperando a plenitude das coisas. E a plenitude das coisas é quando o Senhor Jesus Cristo vier para poder estabelecer definitivamente, completamente o seu reino e os corpos então serem ressuscitados. Algumas pessoas, a respeito da ressurreição, costumam perguntar como será o corpo do fiel na ressurreição. Os que morreram jovens, os que morreram velhos, os que morreram crianças, os que morreram ainda no ventre de suas mães, com que corpo, com que idade eles ressurgirão? E aqueles que foram mutilados, como será o corpo deles? Meus irmãos, a respeito da idade aparente com que a ressurreição dos santos se dará, a Bíblia ela faz silêncio. Mas a gente tem um número sugestivo nas Escrituras. Eu digo sugestivo porque ninguém pode ortodoxamente dizer, infalivelmente dizer, olha, essa é a idade, essa é a aparência. Mas como eu disse, há um número que nos traz uma boa sugestão, que é o número 30. Por toda a Escritura, o número 30 parece ser muito significativo. Por exemplo, Jesus começou o seu ministério com quantos anos? Lucas 3,23 vai nos dizer que era por volta dos 30 anos de idade. Os levitas no Antigo Testamento, como nós vemos lá em Números capítulo 4, eles começavam a servir oficialmente no tabernáculo quando eles alcançavam 30 anos de idade. E o profeta Ezequiel, em Ezequiel 1:1, ao que tudo indica, começou seu ministério profético no exílio babilônico exatamente aos 30 anos de idade. Por isso, um palpite que muitos teólogos sugerem é que na ressurreição nós iremos então experimentar a plenitude daquilo que nós fomos criados para ser. E a sugestão então desses teólogos é que a idade de 30 anos é quando o corpo humano experimenta a plenitude do seu vigor. Então, para muitos, na ressurreição, nós teremos ou ressuscitaremos aparentemente por volta dos nossos 30 anos de idade. Mas, como eu disse, isso não passa de uma sugestão, ainda que seja uma boa sugestão. Mas, se por um lado nós não podemos dizer exatamente como será a idade, ou qual será a idade do corpo, por outro lado, as Escrituras nos dizem com muita clareza como será o nosso corpo ressurreto. Naquele grande capítulo sobre a ressurreição que Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira epístola, no capítulo 15, depois de fazer uma analogia de lançar a semente ao chão e então aguardá-la se transformar em algo maravilhoso, ali nos versos 35 a 38, Paulo então passa a explicar em detalhes como será o nosso corpo ressurreto. Ali nós lemos o seguinte: pois assim é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. Nós encontramos esse texto lá em 1 Coríntios, capítulo 15, dos versos 42 até o 49. Destas palavras de Paulo, meus irmãos, nós aprendemos 4 verdades, 4 lições importantes a respeito de como será o nosso corpo na ressurreição. E quais são essas verdades? Quais são essas lições? A primeira, o corpo ressurreto ele será incorruptível, ou melhor dizendo, ele será imperecível. Isso significa que ele nem se desgastará e nem ficará velho, nem jamais sofrerá qualquer tipo de doença e nunca irá experimentar a morte. Será completamente forte, sadio. Então, como nós consideramos e sabemos que o processo do envelhecimento significa que o nosso corpo é perecível, é muito justo nós imaginarmos, então, que na glorificação isso não acontecerá de modo nenhum. Nós guardaremos, então, uma imagem de juventude, de masculinidade, de feminilidade madura para todo sempre.
Na ressurreição, meus irmãos, nós veremos a perfeita sabedoria de Deus em sermos no nosso corpo seres humanos, exatamente como nós fomos criados para ser. Então a primeira lição é que o nosso corpo nunca irá perecer. Ele nunca irá se decompor, apodrecer, envelhecer, sofrer as misérias que hoje nós estamos sujeitos por causa do pecado. A segunda lição que Paulo nos ensina é que o corpo ressuscitará em glória. O termo glória, ele está contrastado com o termo desonra no texto que nós lemos. Isso aqui pode talvez trazer a ideia de beleza que o nosso corpo futuro ele possuirá. Ou seja, não será mais desprovido de beleza. Antes, ele vai ser totalmente glorioso na sua beleza, pleno de beleza. Se isso realmente for assim, meus irmãos, o que significa é que na ressurreição do nosso corpo já não haverá mais barriguinha de chope, já não haverá mais celulite, não haverá mais estrias. Pensa só, que beleza, que maravilha. Mas é isso mesmo, nós precisamos nos lembrar que Deus é a fonte de toda beleza. Que Deus é o padrão de beleza, e seguramente Ele criou os nossos corpos para serem belos. E hoje essas feiuras, por assim dizer, que nós experimentamos, literalmente é fruto da queda. Imagina, meus irmãos, a beleza do sol no seu nascente ou no seu poente. Talvez seja essa mesma beleza que o nosso corpo terá. É possível que essa seja a ideia por trás daquelas palavras do Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 13:43, quando ele diz: então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. O nosso corpo será revestido de beleza celestial. E qual é a terceira lição que nós aprendemos dessas palavras de Paulo? Bom, o corpo ele ressuscitará em poder. E isso significa, ou isso está em contraste com a fraqueza que nós experimentamos atualmente no nosso corpo, com as suas debilidades. O nosso corpo ressurreto, então, ele será pleno de força física e poder. Mas presta atenção, eu não estou falando aqui de um poder infinito como o poder de Deus, ou o poder de um super-herói como nós vemos nos filmes de ficção. Eu sei que muitos de vocês, principalmente os jovens, já deram até pulo na cadeira. Uhul, eu vou ser como super-homem. Não estou falando de nada disso não, meus irmãos. O que eu estou dizendo é que os nossos corpos, eles terão em si toda a força e todo o poder pleno que nós fomos criados para possuir lá no princípio. Nós teremos então força e nós teremos poder para fazer tudo o que nós desejarmos. Por quê? Porque na glorificação, tudo o que nós desejarmos será plenamente coerente, consistente com a vontade de Deus. Então os nossos corpos nos darão força e poder para fazer tudo aquilo que nós quisermos, porque tudo o que nós quisermos será segundo a vontade de Deus. Então os nossos corpos, eles ressuscitarão, corpos ressurretos, não mais perecerão, eles serão belos e eles terão o poder que Deus planejou que nós tivéssemos. E a quarta lição que Paulo nos ensina é que o corpo ressuscitado, ele será um corpo espiritual. Mas aqui a gente precisa ter muito cuidado. Por quê? Porque hoje, quando nós falamos em espirituais, nós pensamos em coisas... Desculpem. Nós pensamos em coisas não materiais. Mas, para Paulo, a palavra espiritual, pneumatikos, a palavra grega pneumatikos, em seus escritos, nunca significou algo não físico. Mas sempre esteve relacionado, sempre teve o significado de seres consistentes com o caráter e atividades do Espírito Santo. Então, para Paulo, ser espiritual é ser alguém que vive de modo consistente com o caráter e com as atividades do Espírito Santo de Deus. E isso vai ficar muito claro para a gente no exemplo que o próprio Paulo nos deixa lá em Gálatas 6:1, quando ele lhes diz: vós que sois espirituais. Por acaso Paulo está falando que eles eram Gasparzinhos, fantasminhas, camaradas? Claro que não. A expressão, então, que Paulo usa, espiritual, significa a ter uma vida
coerente com as atividades e coerente com o caráter do Espírito de Deus, que é coerente com o próprio Cristo, nosso Senhor. Portanto, então, a expressão corpo espiritual não está em contraste no nosso texto com a expressão corpo terreno ou material. Ela está em contraste com a expressão corpo natural. Portanto, meus queridos, por corpo espiritual, Paulo ele não está dizendo que nós ressuscitaremos em corpos não físicos. Pelo contrário, nós teremos corpos físicos. Afinal de contas, somente aquilo que é físico poderia se corromper. Mas Paulo diz que os nossos corpos não se corromperão. O que Paulo está dizendo, então, por corpos espirituais, é que os nossos corpos, eles serão integralmente sujeitos à vontade do Espírito e completamente suscetíveis à orientação dele. Então, essas são as lições que o apóstolo Paulo nos ensina. Agora, a pergunta é, quando é que essas coisas excelentes vão acontecer? Na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. A ressurreição do corpo acontecerá quando o Senhor Jesus Cristo vier. Foi ele mesmo que prometeu aos seus discípulos que ele um dia voltará ao mundo para consumar a sua obra. Ele prometeu para eles e para nós também, lá em João 14, nos versos 1 ao 3, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ele foi, mas ele voltará. A segunda vinda de Jesus será um fato maravilhoso para aqueles que amam e servem ao Senhor Jesus Cristo. Porque, como nós já vimos, os nossos corpos, então, eles se reunirão novamente com as nossas almas. Porque, como o apóstolo João nos ensina em 1 João 3,2, sabemos que quando ele se manifestar, ele quem? O Senhor Jesus, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Por isso, meus irmãos, nenhum discípulo de Jesus tem o direito de andar sobre a face da terra com medo e em desespero diante da atual situação do mundo. Isso porque as Escrituras nos ensinam que quando o mundo se encontrar em guerra, houverem boatos de guerra, confusão, perseguição por causa da fé, houverem pandemias, nós devemos então nos confortar mutuamente com o fato de que o Senhor Jesus nos avisou que tudo isso aconteceria. Nós devemos nos confortar com a promessa de que Ele está voltando em triunfo, glória e majestade. Então, quando Ele vier, nós viveremos a plenitude de tudo aquilo que Ele nos criou para ser. Agora, meus queridos, vamos passar então à última pergunta do nosso breve catecismo, ou de hoje, a pergunta 38. Quais são as bênçãos que os fiéis recebem de Cristo na ressurreição? Na ressurreição, os fiéis, sendo ressuscitados em glória, serão publicamente conhecidos e absolvidos no dia do juízo, e tornados perfeitamente felizes no pleno gozo de Deus por toda a eternidade. Jesus também prometeu que na sua segunda vinda ele julgará os homens, porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Mas é importante dizer que não só os ímpios passarão pelo tribunal do julgamento, porque Paulo, se dirigindo aos fiéis discípulos do Senhor Jesus Cristo, escreveu: porque importa que todos nós, falando aos crentes, compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito no corpo. Isso está lá em 2 Coríntios 5:10. Mas a pergunta é, se nós sabemos que já passamos da vida para a morte, por que os crentes também devem ser julgados? Meus queridos, é importante nós sabermos que esse julgamento dos santos não será para condenação, pois, como o próprio Cristo nos disse, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida.
Então, esse juízo, esse julgamento pelo qual os crentes passarão, ele será para conceder diversos níveis de recompensas aos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, nós não devemos temer esse dia, que para nós será um dia glorioso e repleto de todo gozo e felicidade. Além disso, o breve catecismo de Westminster diz que esse dia será para que os fiéis sejam publicamente conhecidos e absolvidos no dia do juízo e tornados perfeitamente felizes no pleno gozo de Deus por toda a eternidade. E não para definir o destino eterno dos homens. O destino dos homens, meus irmãos, ele é definido no exato momento da sua morte. O inferno para os incrédulos e a nova Jerusalém para os fiéis ao Senhor Jesus Cristo. A respeito disso, Berkhof, ele nos diz e nos ensina de uma forma muito clara que esse julgamento, ou o propósito desse julgamento, é expor diante de todas as criaturas racionais a glória declarativa de Deus num tom formal e judicial que, por um lado, engrandecerá a sua santidade e justiça, e por outro lado, engrandecerá a sua graça e misericórdia. Nesse dia de juízo final, o que Deus estará fazendo é declarando publicamente, manifestando publicamente, e de um lado engrandecendo a sua graça e a sua misericórdia, confirmando diante de toda a criação a salvação daqueles que se arrependeram e creram no Senhor Jesus Cristo, recebendo-o como Salvador e Senhor de suas vidas. Por outro lado, o Senhor estará publicamente declarando a sua justiça e santidade ao condenar os que rejeitaram Cristo e o seu Evangelho. Meus irmãos, é assim que termina a história de todas as coisas. No dia do juízo, os rebeldes, incluindo os anjos caídos e Satanás, eles irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Onde? Nos novos céus e na nova terra, onde habita justiça para sempre. E ali nós então nos encontraremos com o Senhor Jesus, e com Ele estaremos para todo o sempre. Aleluia por essa doutrina tão maravilhosa, que nos garante esperança e que nos liberta do terror da morte. E eu quero terminar deixando uma breve aplicação para as nossas vidas. E essa aplicação fala a respeito da nossa própria morte. Diante de tudo isso que nós ouvimos, meus irmãos, nós não devemos, de modo nenhum, ter medo da morte. Porque as Escrituras nos ensinam que morrer é partir e estar com o Senhor Jesus Cristo. Como Paulo mesmo nos ensina lá em Filipenses 1:23, morrer é lucro, porque temos confiança, e então por isso preferimos partir e estar ausentes no corpo para podermos habitar com o Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 5:8. Por isso, meus irmãos, enquanto cada um de nós vivermos, enquanto você viver, faça da sua vida uma manifestação do caráter vivo do Senhor Jesus Cristo sobre a face da terra. Porém, quando a morte lhe vier tomar pelas mãos, receba como aquela dama que irá te conduzir ao encontro com o Senhor Jesus Cristo, no paraíso, onde viveremos com Ele e com Ele governaremos pelos séculos dos séculos. Assim nós terminamos essa lição e nos encontramos na próxima. Que Deus